Maravilha, e nós estamos reiniciando, né, o nosso encontro do estudo do SIC, né? Hoje nós voltamos em que parágrafo hoje, Martin? 172? Confere aí, 172. Deixa eu conferir. 72 foi o último que eu participei. Esse iniciado. Mas É foi esse o último mesmo. Esse mesmo. Nós lemos, mas nós lemos direto. É 172 Então, que a gente começa o estudo. vamos retomar, então, o 172, né? Uma única fé, não é certo? Bom, e aí a gente já começa, e hoje, se Deus quiser, a gente termina o credo nessa hora que nós ainda temos. Tá bom? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos, mãezinha querida, Nossa Senhora, para que esteja conosco também, junto com esta comunidade que formamos aqui neste momento, onde partilhamos a nossa vida, onde partilhamos a nossa fé e da nossa disposição de seguirmos a teu Filho, custe o que custar. Seguimos a Jesus Cristo, mesmo com todos os preços difíceis que pagamos na vida, Senhora. Mas nós pedimos a tua ajuda. Ajuda-nos neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Ajuda-nos, Senhora, neste vale de lágrimas que muitas vezes vivemos, de sofrimentos e dificuldades que a Senhora passou como a primícia da igreja, que a Senhora é. A Senhora é a igreja. Por isso nós recorremos à Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de teu Filho, Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Única fé, única fé. A gente tem fé em tanta coisa, né? Mas aqui nós estamos vendo que essa fé que nós estamos estudando não é uma fé nossa. É isso que é importante que a gente relembrar. Nós estamos estudando a fé da igreja, porque esta é a fé verdadeira que nós somos chamados a crer, né? Eu me lembro, houve uma época aqui no Brasil, né? Começaram a botar uns escritinhos, uns adesivos nos carros, dizendo assim: eu acredito em gnomos. Eu acredito em gnomos. E todo mundo andava, né? Então, crer, você pode crer no que você quer, né? Até em fábulas, né? Como diz que nos últimos tempos muitos, né, crerão em fábulas ao invés de crer na verdade. Mas nós estamos aqui falando de uma verdade verdadeira, de uma fé verdadeira, que é única. Então, a nossa fé é uma única fé. Eu vou começar a ler os dois primeiros e depois a gente vai dividir, tá bom? Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida
por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Santo Irineu de Lyon, testemunha desta fé, declara: com efeito, enquanto espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. Prega as verdades prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Até aqui. Olha que interessante, né? Quando nós analisamos já esse início, nós nos deparamos com uma dificuldade grande que existe, que é assim: olha, eu enxergo desta forma. Está bem, Marisa? Então, eu vou falar a forma que eu enxergo, né? Aí a, a Vânia fala: olha, eu já vejo diferente, eu vejo desta forma. Então, nós vamos observando que existem muitas formas de nós vermos uma verdade, certo? Existe a verdade que ela é uma, é una, mas a forma de nós enxergarmos, elas são variáveis. Eu estou olhando da esquerda, né? A Marisa está olhando da direita, a Vânia está olhando por cima. Então, eu posso ter muitas visões de uma mesma verdade. Porém, isso não relativiza a verdade, né? Aquilo que é uma coisa só. E a igreja, ela não se retém a interpretações individuais das pessoas, né? Então, quando diz uma voz unânime, falando como se uma só boca, é que a minha visão, ela pode ser minha, mas não é a mais importante. A importante é a visão que é a verdade. A da Marisa é importante para ela, porque ela está vendo, mas não é a única. Ela não é. Eu não posso ter uma visão reducionista. Se eu ficar apenas com a minha visão, eu estou reduzindo o mundo, né, à minha interpretação. Então, a igreja ela tem assim a unanimidade, ou seja, é a visão de todos, mas com relação à verdade. Não é que ela aceita qualquer explicação, não. É que ela sabe que esta verdade ela pode ser vista de diversos ângulos, né? É diferente, né, gente, né? Ok? Pois, se no mundo as linguagens diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. Então, a forma de expressão, a forma de visão pode ser diferente, mas o conteúdo, ele é o mesmo, é verdadeiro. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os íberos, nem os que estão entre os celtas, nem os do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação. O único caminho. Não existe outro. Esta fé que recebemos da igreja dos apóstolos, da igreja apostólica,
nós aguardamos cuidadosamente, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, como um depósito de grande valor, contido em um vaso precioso. Ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Olha que lindo, né? Você sabe, Oswaldo, o padre Lúcio Sesquim, que foi diácono e aí se tornou padre não faz muito tempo, não, da Rede Vida, às vezes eu faço o terço junto com ele nos meus terços diários, né, no meu rosário. Sim, E o padre Lúcio, ele se ordenou na ordem maronita. sim, Então, ele era, quer dizer, é um padre maronita, e no início eu tinha dificuldade em entender, porque é do Oriente, e eu tinha ficado, nossa, mas ele faz tudo igualzinho. Então, quando eu ia para o Brasil, eu ia assistir missa com ele, presencial, ele faz tudo igualzinho. Aí assistia, né, algumas explicações dele, poxa, mas é tudo igualzinho os outros padres. Então, vem então a ver com esse 174 que você acabou de ler. Quer dizer, não importa a Igreja Católica do Oriente, como a que ele se ordenou, e ela segue uma mesma doutrina, a mesma doutrina, é a é a mesma mesma verdade, verdade, una, né? Una é a mesma fé, isso, né? eu custei um pouco para entender. Fala, gente, então ele é maronita, é diferente, o rito é diferente, ou a missa vai ser diferente. Não, era tudo igual. Sim, Né? Então, eu achei muito interessante que eu demorei um pouquinho para entender que não tinha diferença. sim. Na realidade, existem outras igrejas que são ecumênicas, né? Que aceitam, né? O Papa, aceitam a fé católica. É, existe um diálogo entre a Igreja Ortodoxa, né? É. Tal, que é a mesma fé, é a mesma fé. O único probleminha da Igreja Ortodoxa ainda são alguns pontos, mas que, que, que são poucos, né? Que é a centralidade do Papa, tal, mas mesmo assim eles respeitam e têm um ecumenismo, né? Então, ó, aí, Marisa, em cima disso que você disse, né? Pode haver ecumenismo quando eu creio na mesma verdade, né? Quando as verdades são as mesmas, né? Já é diferente de quando nós falamos de outras religiões cristãs, a gente fala em ecumenismo, mas na realidade não é ecumenismo que nós estamos falando. Nós estamos falando de diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso é quando eu não acredito, ela não acredita na minha verdade, né? Então, essa igreja que você, os maronitas, né? Uhum. Eles são ecumênicos, eles fazem parte da Igreja de Cristo, né? Sim, reconhecem o Papa Francisco, tem o Papa Exatamente, como o líder da igreja. É o tudo líder da igualzinho, igreja só que é uma igreja do Oriente, né? Que do foi Oriente. formada lá no Oriente. Os símbolos são diferentes, às É, vezes as imagens são diferentes, a forma de expressão, né? Então, Jair, alguma colocação? É só dizer que duas coisinhas. Primeira, quando não dá, esse é diferente, eles estabelecem um respeito. Uma bandeira é o respeito. Então, você respeita a minha opinião, eu respeito a sua opinião. Que não é ecumenismo, né? É simplesmente um acordo de cavalheiro. Sim, sim. O segundo ponto Nas igrejas diferentes, né? diferente. Por exemplo, as igrejas É, protestantes, eles não querem evangélicas, mudar, eles não querem mudar, quer que você mude. Né? não é ecumenismo, é diálogo religioso, né? E mesmo levando a mesma lógica para dentro da nossa igreja, nós, como povo, que devemos nos conformar com a igreja
e não ficar esperando que a igreja se conforme com a nossa opinião. Sim, Esse é um trabalho que cada um tem que fazer por si, né? Eu faço para mim, você faz para você, cada um faz o seu. Não ficar achando que a igreja devia fazer isso, que a igreja devia fazer aquilo. Eu vou me ajeitar para ficar parecido com a igreja. E os valores dela são perpétuos, não vai mudar. Um segundo ponto, quando falamos que dentro das missas, que a Marisa falou, você vai num lugar, é a mesma missa, você vai no outro. Essa é a parte bonita da igreja. Né? é maravilhoso. É a beleza, é unânime, né? Não há conflito, não há interesse diferente. Uhum. Então, isso faz com que ela se perpetue. Né? Se não for assim, não dura 2000 anos. Não, Entendeu? Então, essa é a beleza. É aí que a gente deve fincar a nossa fé, deve fincar o nosso trabalho, deve fincar as nossas avaliações, conseguir valorizar na altura, na medida que a igreja valoriza. Eu acho que é o principal ponto. Né? A gente, 30 anos sem valorizar o catecismo, hoje estamos valorizando porque nós estamos entrando e conhecendo. Mas tem outros valores também, né? A missa, a comunhão, tudo, é um todo, é um todo. Aprender a valorizar, aprender a dar valor, senão não transforma, nem eu e nem quem me ouve. sim. Vai mudar a hora que o padre tal, bispo tal, papa tal, falou, explicou, entendeu, você muda. Fora disso, ele fica com a fala dele ou fica a minha fala. Por isso que nós precisamos de pessoas que nos ensinem, né? Sem Nós dúvida. precisamos de pessoas que nos expliquem a nossa fé, né? E nem sempre a gente tem assim a facilidade de entender por nós mesmos, né, Maria? Né? A gente precisa das luzes que vêm do Espírito Santo através das outras pessoas também, né? Porque ele não opera tudo em nós, né? O Espírito Santo distribui seus dons como lhe apraz, né? E nem sempre eu tenho todos os dons, né? Aliás, nunca. É bom que eu não tenha para que eu não me envaideça, né? Então, Regionalismo. mas a beleza disso que nós estamos vivendo aqui faz com que nós possamos participar de uma missa em qualquer lugar do mundo, seja na França, na Inglaterra, na Alemanha, na língua deles, e eu ter a plena participação na Eucaristia de uma maneira total, né? De uma maneira plena. Né? E quando eu comungar o corpo de Cristo, eu estou em comunhão com todos aqueles que eu não estou entendendo nada do que eles estão falando, mas eu sei que eles estão falando pela fé que nos une, que é a mesma. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso. Nós temos um exemplo, quando nós fomos para a Suécia. Eu e o Matheus fomos para a Suécia em abril, e aí nós fomos... a gente não fala sueco, óbvio, né? E a Sim. gente, era domingo de manhã, e a gente foi procurar uma igreja católica. Eu puxei no Google, como, né? E a gente fala, ai, gente, não estamos entendendo o que você está falando, mas a missa é a missa, em qualquer lugar. O rito é o mesmo, né? E aí eu puxei na internet e fomos acompanhando na hora do Glória, na hora do... Sabe, assim, fomos fazendo da nossa maneira. O Sim. padre ficou explicando a homilia, e eu li a homilia da Canção Nova. Foi assim. E eu falo, gente, como que a igreja é a mesma em qualquer lugar do mundo? Mesmo, a gente não entendia o que estavam falando, mas a gente acompanhou. A única coisa que a gente fala é a comunhão. Não sei comunhão. Até hoje não entendi. O que aconteceu foi uma coisa... Nós somos numa igreja aqui pertinho e eu não consigo orar, por exemplo, Pai Nosso, Ave Maria em inglês. Não adianta, porque eu aprendi em português quando criança, ele engata automaticamente em português. E A aí raiz, né? Aí nós estamos aqui dentro, eu sei que eu rezei o Pai Nosso em português, depois ela aqui nessa igreja aqui perto,
o pessoal reza no final da missa a oração de São Miguel Arcanjo. E aí eu rezei o São Miguel Arcanjo em português. E é em paralelo, e é engraçado porque vai falando em inglês e você vai falando O em português. ritmo, até o ritmo é o mesmo. Exatamente a mesma coisa. E aí uma senhora que estava sentada do meu lado terminou, ela olhou para minha cara e falou: "Você é polonês?" Eu falei: "Polonês? Não, sou brasileiro." Ah, eu sabia que você estava em outra oração, mas eu estava entendendo que você estava exatamente em fase com aqui dentro. Como parecia, né, pela cara e tudo mais, ela achou que eu era polonês. Eu falei: "Não, é pior um pouco, é português, tá? Então é inglês misturado com cara de polonês, mas falando em português do Brasil, né? É isso mesmo. Não A é, fé, não é o inverso da Torre de Babel, né? você tocou no ponto, o inverso, É o exatamente. inverso da Torre de Babel, né? É o inverso, né? Porque cada um fala na sua língua e todos entendem, né, aquilo que está sendo dito. É muito legal, né? Hoje em Vamos. dia, que nós estamos passando por um tempo de desinformação. Existem tantas informações disponíveis e tantas informações contraditórias que acho que o mundo está perdendo o prumo, perdendo a que eles chamam pureta, né, que é a direção. Sim, E pelo nível de desinformação, porque a informação é tão trocada e tão desvirtuada, que eles acabam definindo que a igreja está ultrapassada, que ela precisaria melhorar, que ela precisa atualizar para os mundos modernos, para as situações do mundo moderno. Mas se você ler aqui que a mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois ela mostra ao mundo um único caminho de salvação, não tem muito para onde você ficar questionando, a não ser pelo nível de desinformação, onde sim, o volume de informação é tão grande que está perdendo as referências. Não, exatamente. E eu acho que vocês já ouviram falar isso sobre o, é, os atos de preparação para antes de uma guerra, né? Um dos primeiros lugares a serem atacados são justamente os pontos relacionados à comunicação, né? Então, numa guerra, quando quer se fazer uma invasão, os primeiros pontos a serem atacados, antes mesmo de abastecimentos básicos, de aeroportos, dessas coisas, são os pontos relacionados à comunicação. Por quê? Você quebrou a comunicação, você impede que a pessoa se referencie sobre o que está acontecendo. Então, quando existem essas propagações de mentiras e de desinformações, é justamente quebra de comunicação, né? Quebra de comunicação. Você não consegue mais comunicar. E isso daí, nos dias de hoje nosso, está chegando a níveis até de quebras de capacidade de entender a mensagem devido a uma falta de cognição, justamente por falta de raciocínio, justamente por informações erradas que já foram incutidas nos jovens e nas pessoas. E as informações erradas são a maior arma do demônio, né? Se ele incute uma mentira dentro de você, por mais que seja singela, suave, né? Ela já é um buraquinho na parede da represa, né? A represa já começou a ser, de alguma forma, rompida, né? Então, as desinformações... Agora, essa base para nós, que nós estamos estudando, é a base sólida, né? É a nossa represa. Ela não pode ter buraco, né? Ela tem que estar firme ali. E toda a desinformação que bate nela, ela não pode pôr em xeque no nosso interior
essas bases que nós estamos vendo, né? Porque se eu não tiver base, se eu não tiver referência, se eu não tiver o norte que você falou, né? Eu vou ficar perdido, que nem barata tonta mesmo, né? Aí dando volta, dando volta, dando volta e não vou chegar em lugar nenhum. Que é o que o diabo quer, né? Que é o que o inimigo de Deus quer. Que é o que a luta nossa é justamente essa, né? Jair. Muito usado nos sistemas totalitários para efeitos de escravidão. Sim. Ignorância é poder, né? É, 1984, não é isso? Né? Guerra é paz, né? Ignorância é poder. E tinha uma outra frase lá que eu não me lembro. Eram três, né? Posso começar a ler o resumo? Maravilha. Tá, 176. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui a adesão da inteligência e da vontade, à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Ó, aqui é importantíssimo. O resumo aqui, ó, é a adesão do homem por inteiro. Então, Deus quer só os meus atos? Não. Deus quer só que eu faça as coisas? Não. Ele não quer só o exterior, ele quer o interior. Ele quer o meu interior, né? E ele não quer isso de uma maneira que é forçada. Ele quer isso como um ato de amor, né? Que eu me dê interiormente a ele e ele possa fazer parte da minha vida interior, né? Então, a base da fé é para que o homem ele tenha uma adesão por inteiro na mente, né? No corpo, que reflete as suas ações, e no seu sentimento, né? Sentimento, né? Essa quinta-feira eu já a gente conversava, né, sobre o sinal da Santa Cruz. Vocês já perceberam, né? Eu faço o sinal da Santa Cruz aonde? Na fronte, né? O que é a fronte para mim? A razão? É a razão, é a minha É a inteligência, inteligência. Isso. é o meu saber, né? Então, ele quer ser o Senhor de todo o meu pensamento, do meu saber, né? Quando eu faço o sinal da Santa Cruz na minha boca, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-me Deus nosso Senhor. Eu estou fazendo o sinal aonde? Na minha boca, né? Mas a boca, ela representa o quê para mim? Aquilo que eu me comunico, certo? Na Ok? expressão que você se É a expressa, né? expressão. Então, quando eu estou falando, eu estou me ligando com o que é externo. Ok? Então, olhe, observa. Então, o que está dentro de mim, os meus pensamentos, ok? O que me liga ao externo, que é a minha boca. O meu nariz também eu cheiro, eu sinto cheiro pelo nariz, né? Os meus olhos também, sim, o que me liga ao externo e eu enxergo, né, pelos olhos. Os meus ouvidos também, sim, porque o que entra de fora, ou seja, o Marte vai entender bem. Se fosse um computador, nós estaríamos falando da CPU, né? Da CPU, das interfaces, cabos USBs, disco CD, tal, tudo aquilo que me liga ao que está fora. E aí tem o sinal dos nossos inimigos, que eu faço aonde? Eu faço presso próximo ao meu coração, né? Que simboliza o quê? Então, o coração, é o meu fígado, simboliza toda a minha parte de reações, sentimentos, aquilo que me impulsiona, aquilo que me faz. Então, eu estou falando do meu raciocínio,
da minha ligação com o mundo e dos meus sentimentos, aquilo que me move, é a minha vontade, né? O estômago ronca, dá vontade de comer, né? O intestino mexe, dá vontade de ir no banheiro, não é isso? As minhas vontades, ela vêm do meu âmago, né? Do meu âmago. Os antigos, né? Eles diziam que o símbolo dos sentimentos para os mais antigos era o fígado, não era nem o coração. Hoje é coraçãozinho, né? Te amo, tal. Ou seja, o sentimento ligado ao coração. Mas antigamente era o fígado. Por quê? Porque o fígado é que vai sofrendo as dores, né? Vai petrificando, vai. Ou seja, toda essa parte está relacionada às minhas emoções. Resumidamente, Deus está falando: eu quero ser o Senhor dos seus pensamentos, dos seus sentidos e das suas emoções. Tá? É o homem pleno. Não é só uma parte ou só uma. Amém? 177. Por conseguinte, crer tem dupla referência: à pessoa e à verdade. A verdade por confiança na pessoa que a atesta. Por confiança na pessoa que atesta. Né? Não devemos crer em ninguém, a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Que é justamente porque pelas nossas, pelos nossos, dos nossos erros que estão aqui dentro, né? Senhor, então é impossível um rico entrar no reino dos céus? Se ele tem apego ao dinheiro, vai ser impossível. Mas o que Jesus responde? Para Deus, nada é impossível. Né? Então, quem torna essas barreiras na nossa mentalidade, né? Nos nossos sentidos e nas nossas ações e emoções, o que torna possível essas barreiras em todas essas áreas da nossa vida serem rompidas é a graça de Deus. Não existe outra, né? Se não for pela graça de Deus, não adianta. A razão não vai convencer o estômago, tá? A razão não vai convencer o estômago, né? Os olhos não vão convencer que aquilo que ele está vendo não é verdade, porque a razão diz não. É a graça de Deus, é somente a presença de Deus em minha vida com as suas verdades que definem o que eu posso ver, sentir e entender, é que define o que nós cremos. Sem a graça, nada. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Amém, amém, amém. Então, se alguém te perguntar qual é a sua fé, né? Resumidamente, você pode dizer: a minha fé é a fé da igreja. Né? A minha fé é a fé da igreja. Ah, mas você não entendeu isso, você não vê. Ó, eu entendo, não entendo muita coisa, mas a minha fé é a fé da igreja, mesmo que eu não entenda. Por quê? Porque eu confio naquele que me disse. Não porque ele me disse, mas porque ele é a verdade, né? Então, tudo está relacionado, né? O que cremos com aquele que dá o testemunho, né? E nós também não creríamos se não fosse a igreja. Jair. Jair?
Só fazendo um adendo a essa frase aí, que achei ela assim, muito profunda. Ninguém pode ter Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Então eu pergunto, Oswaldo, Marisa, Rogério, Martin, Bruna, Mateus, vocês vão ter outra mãe? Não. Então não vai ter outra igreja. Não vai ter. Não, Nós nascemos de uma mãe. E ela é que vai para o Apocalipse, ela é que vai Uhum. para a vida eterna. É essa igreja aí. A igreja do Nosso Senhor Ó, Jesus eu vou Cristo, dar. fundada na pessoa do Papa Pedro. Ô, Jair, eu posso dar um spoiler um spoilerzinho do retiro aqui? Ei, Jair, posso dar? Jair, Oi. eu vou dar um spoilerzinho do retiro aqui, tá bom? Ó, olha essa última linha de baixo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o SIC 766, nós não chegamos nele ainda. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Assim como Eva nasceu do lado da costela de Adão adormecido, lembra disso, gente? Ok, né? Assim como Eva nasceu do lado de Adão, a igreja nasceu do lado aberto da água e do sangue de Cristo morto na cruz. Entende, gente? Então, a Eva nasceu do lado de Adão, o primeiro homem, e a igreja nasceu do lado de Jesus, o filho do homem, o novo Adão, o Adão perfeito. Para quê? Eva nasceu para gerar filhos para o mundo, para esta fase aqui. A igreja, ela nasceu para gerar filhos para esta época, para a época da igreja, que vai ser eterna. Então, quando nós entendemos que se nós não somos filhos da igreja, eu sou filho de quem? Então, eu nasci de onde? Eu tenho que nascer da água, né? E eu tenho que nascer do espírito, e eu tenho que nascer do sangue, né? Da água, do espírito e do sangue. A água para nós é o batismo, né? Eu nasço do batismo. O sangue para nós é a Eucaristia, né? É o sacrifício de Cristo, né? Então, destas duas fontes é que nasce a igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? Entende, gente? Então, eu sou filho da igreja, né? E aí pode ter igrejas mais atraentes por aí, pode ter igrejas mais bonitas, até com estofadinho, né, com ar condicionado, né, com situações mais bonitas, mais atraentes, mas não são a minha mãe. Não são. Mãe é uma só que eu tenho. João, Jair. só uma pequena observação. Quando eu falei de ser filho da igreja, como filho de Jair, uma só mãe, que vai falhou a ter tua duas mães, vai ligação. ter igreja, Falhou. Você pode repetir? eu estou ainda projetando isso para o futuro. Nós não vamos ver assim, ó, a igreja católica passou a fase dela, agora a igreja é essa. Não, isso não vai existir, entendeu? Isso não vai existir. É uma igreja só, é, é uma mãe só, não vai ter outra Nossa Senhora. Então, isso Não já vai é, ter. como o Santo Agostinho tem aí no seu quadro aí, já é a projeção para o final. Sim, Entendeu? exato. Independente de quantos anos vai demorar, mas é Nós a já estamos projeção. vivendo no reino dos céus, né? Nós já estamos vivendo o reino de Deus, não dos céus, né? Nós estamos já vivendo o reino de Deus, né? E Que por isso e eu faço uma. a igreja é o que me insere nesse reino de Deus, né?
O reino de Deus é mais que a igreja, porque o reino de Deus tem o Pai, tem os anjos, né? Tem tudo mais. Mas a igreja, ela está inserida no reino de Deus, né? E aí eu faço uma correção. Você falou, nós começamos a comentar esse parágrafo na hora que você falou assim, se alguém pergunta qual é a sua fé, a minha fé é na igreja, baseada É na a fé igreja. da igreja, tá? É a fé da igreja, só que a gente tem que, eu acredito, por causa do erro dos nossos irmãos, a gente deve frisar que a nossa fé é baseada na igreja católica. Apostólica romana. Exato. A gente Sim. deve deixar isso bem frisado sempre, Não é qualquer porque o igreja. pessoal acredita exatamente o que o Jair falou, né? Ah, tem uma evolução. Não, não é evolução, é um engano. E a gente tem que deixar isso Sim, bem sim, claro. sim. É que quando a gente fala. É que para nós, entre católicos, a conversa é mais simples, né? Porque a gente sabe que igreja é de Cristo, né? Una, né? Nós acabamos Única fé. é a única fé, né? Então, quando eu falo Deus, para a gente, eu não preciso dizer qual Deus que é, porque não tem outro, certo? Estou falando em nome de Deus, mas quem que é? É Zeus, né? É Apolo, né? É Amon, né? Amoloque? Não, Alexandre. é Alexandre, né? Não existe isso para a gente, né? Então, quando nós falamos Deus, nós não somos indianos que são politeístas, né? A nossa fé, e nós não estamos falando contra eles de forma alguma. Nós estamos apenas falando da nossa fé, do que nós cremos, né? Eles têm o direito de crer no que eles acharem melhor, apesar de não ser adequado pela nossa visão, certo? Porque nós cremos que só há um caminho para a salvação, certo? Que é Cristo, né? Então, apesar de nós podermos ter o diálogo com esses irmãos, que não é ecumenismo, é diálogo interreligioso, respeitoso, né? Eu não posso deixar de, quando for pedido, dar a razão da minha fé para eles e o motivo disso, porque eu posso ajudá-los a encontrar um caminho que para nós é o único e nós temos certeza disso, né? E isso para nós não é proselitismo, isso para nós é uma ajuda, né? Ah, você não pode fazer proselitismo, ficar defendendo a sua religião. Gente, para nós, a gente está fazendo um serviço de amor ao irmão, tentando levar ele para um caminho ao qual ele vai viver eternamente, não é isso, né? Então, a nossa fé, ela é una, e a nossa igreja, ela é una. Então, quando a gente diz igreja, Martin, repetindo, né? Nós estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe, né? Não há outra. Para a gente, as outras são seitas que surgiram. Ah, mas não pode chamar de seita. Ah, não é a quantidade de pessoas que me define se é seita ou não. Não é a organização institucional que define se é seita ou não. E sim a verdade que ela contém, né? Olha, eu vou ler esses três últimos, porque aí vem o credo, tem os dois credos, né? O símbolo dos Sim, apóstolos e o niceno. Então, eu vou ler os três últimos e depois a gente pode fazer as considerações, né? maravilha, ótimo. Tá? Pode ser dessa forma, gente? Pode ser? 182. Nós cremos em tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe a crer como divinamente revelado. Tá bom. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16:16. A fé
é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Amém. 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 Esse 198, ele cita, está aqui embaixo, São Tomás de Aquino, né? Sim. Esse último aqui, 198, né? Que é o parágrafo 184, é São Tomás de Aquino. Isso, é o compêndio teológico dele. Eu só queria lembrar de algo que a gente já leu também, que para mim foi muito impactante, um entendimento claro, né? Que a fé é impossível ser salvo sem fé, né? E para mim isso ficou claro quando a gente viu lá no 142 do Catecismo, que diz lá: a resposta adequada ao convite de Deus, a este convite, é a fé. Então, por que que eu não posso ser salvo sem fé? Porque eu não estou respondendo. Eu não estou dando resposta a Deus, né? Então, quando Deus derrama a sua salvação, eu finjo que não existe. Quando alguém fala, bonito, tal, mas eu não sei não, viu? Pronto, eu não estou dando uma resposta à pergunta de Deus. Eu não estou dando a resposta adequada ao convite que Deus está me fazendo, né? Então, é por isso que a fé, a salvação, ela se torna impossível, né, de ser alcançada, porque eu não estou fazendo a minha parte interior, eu não estou dando a minha resposta interior a Deus, conforme lá está no 142. Certo, gente? Olha, foi um parágrafo, um capítulo maravilhoso, não? Vamos fazer as nossas considerações finais sobre o que nós lemos aqui, tudo sobre o capítulo 3, que é a resposta do homem a Deus, que ela se dá através do eu creio, eu creio. Martin, o que você tem para falar, Martin? Bom, eu começo pelo final. A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurado na vida futura. A fé é o caminho, ou vamos falar diferente, o caminho é através da fé. Eu vou lembrar lá do início desse capítulo, quando o Rogério levantou o assunto sobre o aumentar a minha fé, que a fé não é um liga-desliga, mas ela é um caminho, né? E eu vou terminar dizendo: a gente só é salvo através da fé, como você falou. E quando a gente não tem fé, ou quando a gente faz as coisas da forma correta, obedece os 10 mandamentos, vamos dizer assim, mas a gente não tem fé, a gente toca num ponto, a gente não crê ou vai contra o Espírito Santo, aonde é citado exatamente que é o único ponto que você não tem perdão ou salvação. Porque você tem que crer, e crer significa estar ligado também ao Espírito Santo. Então, na verdade, a fé é a chave que liga a gente ao Espírito Santo, que liga a gente a Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo. É o caminho, ela aumenta justamente com o seu conhecimento, com o seu aprofundamento na verdade, entendendo? Você vai ligando os pontos todos. Isso significa fé. Sim. Marisa. Realmente, Oswaldo, é um capítulo, eu vou ser bem breve, foi um capítulo abençoado, maravilhoso esse do Credo. E é uma das orações que eu mais gosto, mais profunda, mais tocante mesmo no meu coração.
o credo, não só nas missas, mas às vezes eu me vejo rezando durante o meu dia. Eu falo, puxa, eu preciso tanto de uma força, eu já sei que oração eu vou rezar, o credo. Porque ali está tudo, né? Está tudo sobre a nossa fé. Está tudo linha por linha, né, Jair? Como o Jair falou, um dos parágrafos que eu li aqui, o Jair falou, aí, ó, tá aí. Ele está resumido, às vezes, em 2 linhas, em 3 linhas, e falou, mas está aqui. Então, eu fico com essa bênção desse capítulo todo que nós lemos sobre o credo, e realmente uma oração forte que define toda a nossa fé católica na nossa Santa Igreja e que realmente reafirma, né, tudo que Jesus nos ensinou e os 3 anos que ele teve de chance de passar a mensagem toda para nós. Amém. Amém. Vânia, Rogério, Bruna, Mateus. Queria falar uma coisa que Deus me chamou a atenção, que Deus ele nos convida a uma integração pessoal com Ele. E para isso, ele está colocado aqui, que ele nos dá um dom sobrenatural da fé. Porém, é uma atitude não natural, é uma decisão pessoal humana, a aceitação desse dom da fé na comunhão com Deus. Então, praticamente, ele fecha o ciclo. Apesar de ele dar um dom sobrenatural da fé, ele aguarda a decisão pessoal humana, Sim. a aceitação dessa fé de integração. E o artifício, vamos dizer assim, por falta de uma palavra, o artifício que ele usa para fazer esse link é o Espírito Santo, que me cria nessa aceitação da fé com Deus. Porque pegou nessa parte toda. Assim como a última parte, como o Marcos falou, foi muito forte para mim. É um seguro conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida. Sim. Essa é a minha... Rogério, ó, será que a gente podia simplificar isso que você disse da seguinte forma? Eu poderia dizer, ó, estamos conversando, tá bom? Que essa ação sobrenatural, a fé vem da ação é uma graça sobrenatural, certo? Mas será que essa graça ela não vem através da pergunta de Deus ao nosso interior, né? Então, Deus, ele vem e ele, de alguma forma, uma pregação, uma moção interior pelo Espírito Santo, ele vem e ele mexe comigo. Então, isso já é uma graça. Então, a partir desta graça, dessa coisa que Deus me mexe, né? O Espírito Santo vem me dar força para que eu responda, tá? O Espírito Santo vem e me fortalece para que eu dê a resposta a Deus. E aí sim, depois disso tudo, né, é um ato humano, consciente, livre, que responde à dignidade da pessoa humana. A partir daí vem a minha resposta. Agora, como o Espírito Santo está agindo, aí eu volto naquilo que o Martin disse. Esse não meu ao Espírito pode ser um pecado grave, né? Porque Deus está perguntando, Deus está me explicando, Deus está interiormente, tudo lá dentro, nada fora, tudo dentro. Deus me falou, seja por ouvido, pelos olhos, pelo pensamento, eu não sei como Deus agiu naquele instante, mas ele me falou, me perguntou, o Espírito Santo me iluminou, me veio uma luz de clareza grande, me veio uma vontade de dizer sim, né? E aí, se eu falo não, isso seria aquele pecado do Espírito Santo
o Martin estava dizendo, né? Porque eu, diante de todo o testemunho de Deus dentro de mim, né? Eu digo não. Então, essa liberdade é um ato consciente, né? Então, nesse ponto, o crer, ele é consciente. Depende da fé, porque se Deus não perguntar, não tem fé. Se Deus não capacitar, não tem fé. Se o Espírito Santo não vier e me explicar, não tem fé. Não tem fé. Mas mesmo que aconteça tudo isso, né, eu tenho que ter a parte minha consciente, né? Aqui eu vou, eu quero, né? Então, Vânia. mas é assim, ó, quero mostrar uma. Eu vim viajar para Bruna, né? E eu estava no aeroporto. O aeroporto estava lotado de gente. Aí eu olhei aquele povo, assim, aí eu falei assim, Senhor, como que o Senhor pode amar cada um deles aqui? E eu quero que todos vocês não esqueçam. Ele faz esse convite até o fim, até o último momento. Eu acho, quando você tiver de encontro com ele, não tem como não falar assim. Então, assim, nós não podemos esquecer disso, que ele ama a todos e tem sede de todos nós, daquele que, mais até daquele que ainda está rejeitando. Sim. Mas eu tenho que dizer sim a ele, Vânia. Sim, eu sei, mas Eu tenho que dizer sim. eu na minha ignorância, na minha, sei lá, eu não acho que ninguém vai resistir a Deus. Ninguém. É, o diabo resistiu e ele insiste em muitos séculos que ele forma séculos para que desistam, né? Sim, eu não sei se vocês estão me entendendo. Eu estou, mas nós estamos falando Não, de peraí. uma realidade. Eu tenho que alimentar vocês ainda com leite? Eu não lembro a passagem direito para falar agora, mas o que eu sinto ainda é assim, o mundo está numa escuridão tão grande, e nós que estamos buscando essa maravilha que é essa revelação desse catecismo, nós não podemos esquecer do amor e do leite, entendeu? Porque, às vezes, aquilo que eu falar para uma pessoa, ela não vai ter capacidade até do entendimento que você falou, Oswaldo. Mas, às vezes, a minha expressão, ou o meu, ela pode... Entendeu? É nesse sentido que eu quero falar. Eu vi, eu não lembro nem aonde, uma freira da ordem da Mater Teresa de Calcutá, ela estava acompanhando um leproso, cheio de chagas. E sei lá o que ele era, assim, ele era no alto escalão, no islamismo. Ele se converteu olhando ela banhar aquele leproso. Ele falou que ele acreditava em Cristo, entendeu? Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Eu acho que Deus tem a capacidade de fazer maravilhas que a gente nem imagina. Eu tenho medo, assim, por exemplo, eu tenho 2 filhos que eles não vão ser salvos, entendeu? Assim, eu não quero ser salvo se eles não podem ser salvos, não sei explicar. Não diga isso, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer. Mas, assim, você tem que confiar em Deus, Vânia. Não, é isso que eu quero falar para vocês. É. Só isso. Esquecer do amor e do poder. Não. Sim, não. Mas só que nós estamos aqui para falamos assim, claramente, que ó, um exemplo assim que eu acho que é muito forte é a conversa de Jesus com a cananeia. Ela foi pesadíssima, não foi? Lembra dessa? Né? Com a cananeia, aquela mulher que tinha filha doente. E Jesus não quis, falou, e ele não ficou passando mãozinha na cabeça dela. Ele testou a fé dela, entende? Por quê? Porque tem que ter fé.
A fé, ela é algo necessário. E ele viu que a fé dela foi inabalável. Né? Ele falou, ele comparou ela aos cachorrinhos, né? E ela não ficou ofendida. Ou seja, a humilhação que aquela mulher passou na vida dela gerou uma humildade, não gerou revolta, gerou humildade nela, né? Então, Deus vai prover para os nossos filhos, para os nossos todos filhos, os sofrimentos necessários para que eles adquiram humildade, tá? Para ver que sem Deus eles nada podem. Deus há de prover isso. Há de prover isso. E vai ser através de sacrifícios e de sofrimentos. Não há outro jeito, Vânia. Tá? É por isso que a pior coisa para um pai, eu sou pai, eu falo, é ver um filho sofrer. Ontem, era 10 horas da noite, a minha filha ligou em Minas chorando, desesperada, com dor no estômago, falando, pai, eu não consigo. E ela não conseguia falar. E eu no telefone a 400 quilômetros falando com ela. E ela está fazendo um curso de medicina, ela vive em hospital e ligou para o pai para reclamar de doença. Mas ela estava grávida. Eu fiquei atordoadíssimo, né? Mas o sofrimento dela fez com que eu ficasse, meu Deus, minha filha está sofrendo e pode morrer, né? Aí liguei para todos os amigos dela, fiz um monte de coisa, assustei os amigos, todos os amigos foram para a casa dela e no final levaram ela para o hospital e resolveu, né? Mas assim, por que eu estou dizendo isso? A gente não quer que os filhos sofram, né? Mas eles vão ter que passar pelos seus sofrimentos. Não há outro caminho, né? O sofrimento é um caminho de Deus, tá? É um caminho de Deus. E Deus há de prover na vida de todos os nossos filhos, né? Este caminho para que eles tenham a humildade de buscá-lo, de reconhecer que eles não podem tudo. Por enquanto, eles acham que podem tudo ainda, né? Mas Sofrimento pelo tempo. é forma de chamado de Deus, entendeu? Então é isso que eu quis dizer. Deus insiste nesse chamado até o teu último segundo. Você pode Até o rejeitar, último segundo, isso. mas ele não É, desiste de cada um. exatamente. A morte, o leito da morte desnuda tudo, né? Deixa eu dar um exemplo. Até aquele instante ainda é possível. Deixa eu Martin. dar um exemplo simples. Meu pai, eu já acho que já disse isso para vocês, mas meu pai, ele nunca seguiu muito de perto a religião. E ele vem de família alemã, luterana, né? E eu sempre soube que ele estava, vamos dizer assim, no caminho não da Igreja Católica. Inclusive, existem algumas coisas durante a minha vida, falando inclusive sobre religião, que ele sempre me respeitou minha mãe, respeitou quem estava por perto, mas algumas verdades que ele falando sobre religião, ele falou comigo, mostrava o tão fora que ele estava do caminho certo, tá? E a vida dele foi toda assim, eu sempre tive preocupação com isso, mas eu sempre entendi que quem sou eu, né? Se Deus, eu tentava agir pelo exemplo e ele viu, né? Mas eu não tinha jeito de forçá-lo a nada. Quando ele adoeceu no começo do ano, entrou no hospital e não saiu mais, né? No meio da crise lá, uma das cuidadoras, uma das pessoas que estava cuidando, perguntou se tinha algum problema. Na verdade, ela falou assim: ele está lá e você precisa vir para cá e tudo mais. E eu falei assim: eu sabia que ela era ministra da Eucaristia
E eu perguntei, tem jeito de ver se um padre vai lá, né? E inclusive foi da Roseli, falou para justamente para fazer a unção dos enfermos, para ver se melhora. E o padre foi lá e fez a unção dos enfermos. Meu pai, que normalmente era uma pessoa extremamente fria, sem expressão, pelo que eu entendi, ele prestou o máximo da atenção, com o maior dos respeitos, e morreu na noite seguinte. Então a gente tem que ter fé, é só isso. Desculpe. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não desanimar nunca, não desistir nunca, né? É No isso aí. último minuto. É isso que eu digo. Você tem fé. É. Desculpem. É, Obrigado, Márcio. obrigado pelo teu testemunho. Eu acho que Deus nos criou e a gente vive nele, sabe? Ele nos solta e ele é que nem sou assim, sabe? Eu vou e volto para ele. Então, assim, assim, quando você olha cada um, né, que é tanto que nem nesse aeroporto, quem que eu conhecia, mas eu sabia que ele amava cada um lá, o branco, o Sim. preto, o velho, o novo, o magro, o gordo, entendeu? Porque eu só posso falar isso da pessoa que eu não conhecia. Ou de turbante, ou sem turbante, todo mundo, né? Eu achei muito interessante a parte que fala, a fé é um dom sobrenatural de Deus, né? Porque ao mesmo tempo que isso parece muito óbvio, se a gente para estudar, pensar na vida de santos, né? Você fala que sobrenaturalidade que eles tiveram, né? Como vida, né? E como que isso tudo vem da fé, né? Desse contato, dessa intimidade com Deus, dessa ação do Espírito Santo. O Marcos falava do último lá, que fala da bem-aventurança que a gente vai ganhando no futuro, de acordo com a vida com Deus. Acho interessante porque você fala qual que é o caminho da santidade? Né? Às vezes a gente fala, jamais serei santo porque eu sou tão falha aqui, lá, colar. Mas, na verdade, a santidade vem de um ato de fé, vem de um dom sobrenatural de Deus. A única coisa que nos cabe, na verdade, é o nosso sim, porque o resto é um dom sobrenatural de Deus. É muito interessante isso. Exatamente. Exatamente. Mas a resposta, sem a nossa resposta, não existe salvação, né? Gostei da parte do 183. Eu estava vendo a posição que ele colocou aqui. Ele fala que a fé é necessária à salvação. O próprio Senhor confirma. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Até estava tentando entender o segundo parágrafo aqui, onde ele coloca quem crer e for batizado será salvo. Então, eu entendi assim, estava aqui, é que toda essa construção, esse caminho, né, de fé com a igreja e no ensinamento, essa ordem, você caminha, mas sempre lembre do batismo, né? Então, é como uma semente regada, né? Você Sim, volta para trás para ver o sim, primeiro contato que você teve com o Espírito Santo, sim. né? E depois ele fala, quem não crer será condenado. Vem de uma boca só, né? Você falou no começo, eu não me recordo o número, mas é uma caminhada só, né? Isso é muito interessante. Sim, sim. Se eu não for batizado, Mateus, eu não me torno filho da igreja, né? Eu não entro na igreja, né? E, e a igreja é que vai ser salva, né? A igreja é que vai para o céu, né? Não adianta ter o... Maria foi para o céu como o prenúncio da igreja que vai para o céu, né? E o Interessante. batismo é a entrada, é a água que lava, né? É o começo. É o começo, né? E o legal nesse estudo com o Padre Ron, né, que a gente está fazendo aqui,
a gente viu no catecismo que, por exemplo, o batismo é a entrada, mas tudo converge para a Eucaristia. Na igreja, o sacramento principal é a Eucaristia. Mas ele Todos coloca, os... desculpa, Não se fala. ele coloca o batismo depois do crer, assim, como se fosse um lembrete, né? Tudo começou lá atrás, né? Você Sim, tem a opção. sim, Você assim foi plantado. sim. Teve essa opção. Quem batizou, quem escolheu te batizar foi os seus pais. Então, mas Eu acho que a opção se torna a na opção parte é sua, mas a semente foi plantada lá atrás. Mas a resposta sua você vai ter que dar no crisma ou na vida, né? Você é batizado, mas a sua resposta terá que vir, né? E aí quando a gente vê essa centralidade da Eucaristia, a gente volta de novo naquele ponto a fé pode aumentar, né? Sim, a fé aumenta a cada sim que eu dou para Deus, né? A gente poderia dizer que o aumento da nossa fé é o sim de cada dia, né? O sim de cada dia nosso é o aumento da fé. Então, quem que alimenta esse homem? Hoje nós estamos, como a Vânia disse, hoje estamos no leitinho ainda, né? Somos nenezinhos na fé, né? Somos como que bebezinhos, né? Que balbuciam ainda. Mas o Senhor nos quer ver a estatura de Cristo, né? Crescer a estatura de Cristo, que é aumentar o homem interior na fé. E esse aumento ele vem pelo alimento da Eucaristia, né? Então, o alimento do sangue de Cristo, e o sangue de Cristo é o quê? Sacrifício, sacrifício, né? Sacrifício. É lógico que eu não vou falar de sacrifício para nenezinho, né? Mas ninguém aqui é nenezinho, então a gente pode estar falando abertamente, né? O sangue de Cristo é sacrifício, né? É entrega, né? É doação. Bruna, você não fez sua partilha? Eu fiz. Você fez. Jair. Eu queria só dar uma contribuída aí nesse assunto, ó, pegando 3 pontos aí que a Vânia falou uma coisa muito profunda. Todos serão chamados. Aquela cena do aeroporto lá ficou gravada na minha mente. Ó. Legal. Quando o Mateus fez a observação, fez a releitura, quem não crê e não for batizado não será salvo. Aí tem apenas mais um pouquinho de entendimento que vai trazer a resposta, né? Tem que juntar com a resposta. O convite que a Vânia falou para todos, e esse não batizado aqui, nós não estamos aqui para ser o juiz de Deus. Esse vai, esse não vai. É em função da resposta, porque o não batizado por indiferença. Não é aquele que não soube, aquele índio que nunca ouviu falar, né? Aquela pessoa. A pessoa tem o chamado. Não é por impossibilidade, né? Não, é por indiferença ele não quer. Não, isso é bobeira, então é indiferença, certo? E eu vou ficar com o partilha, o 179. Aliás, esse versículo ele me disse muito. Eu estou estudando outra parte lá do Crisma. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores. Esse é a origem desse auxílio é exatamente a segunda aliança. A primeira lei é terra onde corre leite e mel, e a segunda, que é feita na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, essa aliança com a humanidade, já não é mais bens materiais, é disposições interiores, que são os filhos interiores do Espírito Santo. Certo? Que é pelo Espírito Santo. Os filhos interiores do Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus. Então, quando fala assim, quem crer vai receber esse auxílio.
Maravilha. A fé vai trazer esse auxílio, entendeu? Porque quando a gente amadurece na fé, você conhece a sua finitude, a sua pequenez, Pequeneza. a sua humanidade, né? A sua fraqueza. Lá um bichinho lá do Covid mata você. Você vai ter um leque de coisas que você vai aprender na humildade, né? Na humildade. Mas venha o Espírito Santo para te dar esse socorro. Amém. Amém. Nós podemos finalizar? Sim. Nós agradecemos, Senhor, pela vossa bondade, pela nossa paciência, pelo vosso amor, pela vossa graça em nossa vida, Senhor. Queremos pedir, Senhor amado, que essa graça possa, de alguma forma, através de nós ou através das pessoas que cercam os nossos familiares, chegar a eles, Senhor. Providencia, Senhor amado, para que essa graça da vossa salvação, essa graça do Espírito Santo e do mover interior para fazer o nosso sim a Ti, Senhor, possa acontecer na vida dos nossos filhos, Senhor, das nossas filhas, Senhor. Possa acontecer na vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, de todos aqueles que nos cercam, os nossos amigos. Enfim, Senhor, de todos aqueles que estão próximos de nós e de alguma forma nós podemos colaborar para isso, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Fazei-nos instrumentos da vossa paz, da vossa vontade, do vosso amor e da vossa fé, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, pelas disposições interiores derramadas pela ação do vosso Espírito Santo em nós, Senhor. Dai-nos a luz, Senhor, que tanto nos falta, Senhor, o entendimento para entendermos aquilo que não entendemos, Senhor. A capacidade, Senhor, de aceitarmos aquilo que não podemos aceitar, Senhor. E a força, Senhor, para mudarmos e agirmos naquilo que podemos. Trabalhar, agir para a salvação dos nossos irmãos, Senhor. Isso nós vos pedimos, ó Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, e pela graça do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.